Meu nome é irmão Marcelo, estou aqui na minha sala hoje. Graças a Deus eu acordei de manhã. Ontem eu escutei uma notícia, né, que me deixou horrorizado, revoltado, com tanta covardia, de um homem que se diz homem de Deus, mas foi colocado, que deu lugar ao espírito do diabo. Porque aquilo que está nele é o diabo falando na boca dele. Já tomou ele por completo. Ele se inclui, essa pessoa, ele se inclui como um estadista, fascista da extrema direita. Um homem que durante 4 anos mamou na teta do governo federal como assessor. Um homem que reúne as pessoas para criar ódio, para odiar Alexandre de Moraes, que xinga, que amaldiçoa os ministros e que estimula o golpe de Estado no Brasil. Eu estou falando do Silas Malafaia, que infelizmente abandonou o Evangelho de Deus para terminar sua carreira mentindo, postando vídeos que depois ele tira, porque são vídeos de 2012, 2016. Um homem que não tem nenhum pudor, um homem que é ganancioso, que precisa de seguranças armados e carros blindados, muito diferente do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro puxou da sua espada e arrancou a orelha daquele centurião, na hora Jesus ordenou que ele colocasse sua espada na sua bainha, que se ele quisesse ali estaria uma legião de anjos com ele, e colocou a orelha no lugar da onde ele tinha arrancado. Meu nome é irmão Marcelo, estou aqui para combater o falso evangelho. É triste ver o ponto que chegou. Ontem ele fez um vídeo, né, defendendo Benjamin Netanyahu. Vamos por partes aqui. O vídeo eu vou fazer mais rápido, mas vai ficar um pouquinho longo, mas vamos meditar. O grupo Hamas, que é um grupo terrorista, né, esse grupo invadiu e ficou por mais de 2 horas sequestrando as pessoas, cometendo atrocidades deveras, que não convém aqui falar. Só que tem uma coisa: o sistema de vigilância de Israel é considerado o melhor do mundo. A cada 8 metros de distância há câmeras, sensores de vibração, F-15 e mais de 200 drones policiando, né, todo aquele setor de Gaza. Então, fora os postos de sentinela, né, que são acompanhados por grupos de soldados especialistas, né, grupos armados, policiais, com visores que estão 24 horas observando. Fora o setor de investigação e inteligência de Israel, que monitora tudo que se passa lá em Gaza. E como de repente aquele grupo vindo de moto, fazendo um barulho terrível, invadiu e não se encontrou. Os sensores não captaram, as câmeras não gravaram em tempo real, as pessoas que estavam nos monitores estavam dormindo, todos eles resolveram. Eu acho que eu tenho uma explicação, seu Silas. Eles adormeceram, né? Dormiram, era dia de festa. Então, deve ter sido assim. Escolheram um dia para ele não parar. Os drones pararam, os F-15 pararam de patrulhar Gaza.
né? Tudo ficou paralisado, inclusive os satélites. Ninguém viu nada. E houve o que houve. Sendo que antes de acontecer isso, já havia um projeto que o seu Benjamin Netanyahu e outros empreendedores e empresas americanas de exploração em Gaza de gás e petróleo, até urânio, nióbio e outras coisas muito interessantes. Mas o incrível é que depois que ele assumiu, todas essas coisas aconteceram. E aí começou a guerra. Segundo o relatório, né, das Nações Unidas dos Direitos Humanos, tem mais de 100 mil mortos ou feridos ou mutilados em Gaza. Mais de 100 mil. A maioria estão morrendo de fome, porque o seu Benjamin Netanyahu não deixa entrar comida nem água. Tem crianças que estão no osso, não tem o que comer, o que beber. Enquanto as crianças em Israel comem e são muito bem nutridas. Você acha isso justo? Aí o seu Silas Malafaia, mas antes de chegar nele, ele está atacando o Lula, mas ele está atacando o Início Laço Lula porque simplesmente ele tem uma bronca, porque ele não teve aquela boquinha, né? A boquinha que os 46 pastores entre governadores e governo federal, né, eram sustentados como assessores, já que eles patrocinaram, né, fizeram a campanha, foram os patrocinadores do governo Jair Bolsonaro. E o testa de ferro era mais nada do que o seu Silas Malafaia. Como o Lula rejeitou, né, ele não teve, o Lula não aceitou nenhum deles, né, e aí então ele ficou na bronca. E agora ele passa a falar demais, a ultrapassar, mostrar que ele é um mau caráter, tá? Mostrar que ele é filho do diabo, ele é filho do diabo e está no meio de vós, e vós que dão ouvido a ele e vai junto com ele para o inferno, porque o que ele falou, tá, mostra que ele não é mesmo um homem de Deus. Ele teve uma chamada com Deus, mas ele abandonou e partiu para a grandeza deste mundo, para ser visto diante dos homens, em palanques, em praças. Ele já recebeu o galardão de vocês, mas o galardão de Deus. E o que será da sua vida, Silas Malafaia? Porque Jesus chegará para ti, não vai demorar. E ainda há tempo de você retroceder nessas suas palavras. Mas acho que sua grandeza, a sua posição, você acha que é muito difícil de você aceitar isso, qualquer tipo de coisa. Meu nome é Irmão Marcelo e eu represento Cristo na Terra. Aí ele disse o quê? O que ele disse? Ele teve a cara de pau de dizer que o sistema de mísseis do Irã matam pessoas. O prédio que foi atingido lá, né, atingiu mais de 100 pessoas, 63 pessoas morreram e outros comandantes. Faça-me o favor. Os mísseis que estão sendo utilizados pelo Irã, você, Silas Malafaia, que desconhece completamente, tá? Eles são mísseis inteligentes. Quem está falando aqui não sou eu, não. É as próprias emissoras, são os próprios especialistas que têm atingido postos de combustível, têm atingido prédios militares, atingiu sistemas de defesa, PAN-S e outros sistemas de defesa, porque
Israel não fabrica armas. Essas armas e munições vêm dos Estados Unidos e dos seus aliados, como França, Alemanha. E o maior fornecedor é os Estados Unidos e Canadá. Israel não fabrica quase nada. O sistema do Homem de Ferro é um sistema desenvolvido, mas não foi capaz, nem os melhores sistemas americanos conseguem interceptar. Porque os mísseis deles fazem manobras e têm atingido os postos militares. Eu não estou aqui puxando sardinha para o lado do Irã, mas quem começou o ataque ao Irã? Quem começou a querer destruir o Irã? Quem foi? Ele está matando pessoas. E o seu Silas Malafaia diz que isso é de Deus, que são bombas de Deus. Acontece que este homem aí, que diz que Deus escolheu essa Israel dos homens, deste homem sanguinário que já mutilou mais de 11 mil crianças, existe mais de 17 mil pessoas mutiladas, entre elas 11 mil crianças, sem pé, sem perna. Já existe mais de 6 mil crianças que estão pele e osso, porque ele não permite entrar nem água e nem comida. Agora imagine vocês comparando Silas Malafaia com o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que nós temos que ser imitadores dele. Jesus Cristo ajuntou pessoas na rua para derrubar governo? Hein? Jesus Cristo reuniu os seus seguidores, seus discípulos, e disse: vamos armar a sociedade, vamos derrubar o governo. Jesus Cristo falou do governo sírio para se levantar, ou falou do governo de Roma para derrubar o governo Roma? Ele disse: amai os vossos inimigos. E o Silas diz: odiais os seus inimigos. Então, quem de vós sois o vosso espírito? Quem de vós sois o vosso espírito? Ou, de que vós espíritos sois? Porque só há dois: espírito de Deus ou espírito da morte, da destruição. E o Silas Malafaia só fala em destruição e ódio. Xinga! É um pastor palavrudo. É um pastor que quer dar golpe. É um pastor do diabo. E vocês, seguidores, também são o diabo. Filhos do diabo. Igreja de Chatuba, de Mesquita, acorda! Os teus dias estão contados. Vocês que estão atrelados a esse demônio, todos vocês estão com a roupa salpicada de sangue, sem exceção. Prostituição, púlpito, tem uma prostituição. Trevas, Deus me revelou já tem um mês que havia centenas de sapatos na Chatuba, na igreja do relógio, que foi do pastor Elias Roseto. Estava cheio de sapato. Aí havia uma porta e uma mulher em pé, escura. E cada um que passasse por aquela porta iria ficar com uma legião de espíritos. Se entrasse com 7, ficaria com mais 7. E quantas vezes você entrar, pior ia ficar. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu tive a revelação, eu entreguei lá
para a irmã Juscelina, para os irmãos Joaquina, para todo mundo, nunca mais esse templo se levantará. Cairá espiritualmente, será derribado. Aí o irmão disse, esse templo aqui vai ser derrubado? Tu diz isso. Você não entendeste o que eu falei. Eu disse da parte espiritual. O Espírito de Deus não estaria mais ali. E agora, o que está? Vanganância, vantorpeza, ideologia política. Havia muitos sapatos para escolher. Há vários deles. E uma mulher dizia assim, quem entrar aqui vai sair com vários espíritos. Quantas vezes você tem entrado nesses templos e escutado tanta coisa? Não é só Chatuba, não. Porque há muito tempo, muitos anos, eu sonhei que um ancião descia do avião e tirava a unção de cada igreja. E aqui eu retiro toda a unção. Botava no pote, entrava no avião e dizia, está feito. Meus amados, e olha como as igrejas ficaram, falando de política, falando mentira, falando coisa que a Polícia Federal não comprovou, pelo contrário, inocentou aquele que hoje governa o nosso país. A Polícia Federal e as 17 denúncias premiadas foram todas postas por terra pela Polícia Federal. E este ódio ideológico, bolsonarista do inferno, demônios de rãs, entraram no coração dos irmãos, cegos, cheios de ódio, para cumprimento da palavra de Deus. Eu sinto saudade da igreja. Há 30 anos atrás, os irmãos não falavam de política. Os irmãos oravam. Os irmãos não xingavam os seus representantes. Hoje eu vejo irmãos xingando, falando coisas. O Luiz Inácio Lula foi indenizado pela Odebrecht. As 17 denúncias caíram por terra. Sérgio Moro não foi indiciado simplesmente porque ele tem foro privilegiado, mas ele cometeu vários crimes, sumiu mais de 1 bilhão, sabe para onde foi? E ele está envolvido nisso aí, na indenização. É uma sujeira atrás de sujeira, e vocês estão aí brigando por ideologia, por lados salvadores, coisa que foi inventada lá por Luís Felipe, o rei da França, em 1789, para acalmar os camponeses, os trabalhadores, que estavam lá trabalhando para a monarquia. E a monarquia absoluta ficou do lado direito e os camponeses do lado esquerdo. E gente dizendo que isso vem de Jesus Cristo. Antes de 1789 nunca existiu esquerda nem direita. Os partidos políticos surgiram depois de 1789. Então, gente, vamos parar. Vamos parar de serem cegos. Se vocês querem pesquisar algo, pesquise enciclopédias. Parem de ficar ouvindo esses homens mentirosos. Homens que mentem. E o seu Sila Malafaia. Você, agora eu te digo, passarão 177 anos, mas das 17 sobrarão 7 sobre 7, e teu dia chegará. Mas se você se arrepender de tudo aquilo que você faz, vender a maior parte dos teus patrimônios, doar para os necessitados, fazer aquilo que Deus te chamou, cuidar das ovelhas, que você não faz mais, não cuidar da família bolsonarista, que vive com mais de 17 imóveis comprados com dinheiro vivo,
que mataram mais de 700 mil pessoas, que venderam joias que eram do acervo, que roubou, que enganou, que mentiu e que queria aposentar a pessoa até com 68 anos, seu Paulo Guedes, você que defende essas coisas. Está na hora de você parar, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque o teu tempo está sendo esgotado. Há um relógio de areia. É a tua vida. Você vai começar a sentir tonturas de vez em quando. Você vai sentir dores na cabeça. E quando você começar a passar mal e ir para o hospital, lembra-te deste profeta que lhe avisou. Apressa-te, homem. Larga tudo o que tu está fazendo. E Deus se arrependerá. E cessará para que tu continue a obra de Deus ao tempo de Deus. Um dia tu irás morrer, como eu, como qualquer outro. Mas há uma diferença. Uns serão ressuscitados para a vida. E você e os que te seguem para o juízo final.